Bom, nós vamos chamar a doutora Mariane Seco. Ela é pesquisadora do Centro de Estudos do Genoma Humano da USP e ela vai proferir a palestra sobre células-tronco, um futuro promissor. Bom, então meu nome é Mariane, eu sou bióloga. Eu terminei há pouco tempo o meu doutorado no Centro de Estudos do Genoma Humano da Universidade de São Paulo, onde eu desenvolvi um projeto exatamente testando o uso de células-tronco como uma alternativa terapêutica para casos de distrofias musculares. Então, eu terminei isso no final do ano passado, sob a orientação da professora Maiana Zatz, e agora eu estou dando prosseguimento a esse projeto com o meu pós-doutorado. Então, dado a minha especialização nesse tema, eu propus hoje conversar um pouquinho com vocês, primeiro, começando, o que são essas células-tronco, de onde elas são retiradas, para que realmente elas servem, porque elas são tão discutidas, qual é realmente esse potencial dessas células, e aí, mais para o fim, poder dar, então, um enfoque do uso dessas células, do potencial dessas células como uma abordagem terapêutica para as distrofias musculares. Bom, então, antes de começar, eu gosto sempre de lembrar que o nosso corpo todo ele é formado por células. São muitas células, mais de 1 trilhão de células, que estão organizadas para formar os diferentes órgãos e tecidos. Então, todas essas células que compõem o nosso corpo, elas são chamadas células diferenciadas. Isso porque elas são células especializadas para cumprir uma determinada função. Então, o neurônio, que é a célula que tem a função de transmitir os impulsos nervosos, então ele tem um formato, uma morfologia que permite com que ele faça essa função. A célula muscular, que faz a movimentação do corpo, também é uma célula alongada, a fibra muscular, que permite com que ela faça essa função. Já as células-tronco, então tudo isso para a gente entrar no conceito de célula-tronco. Ela é uma célula indiferenciada. Então, diferente daquela primeira, ela é uma célula que não tem uma função específica. Mas, por outro lado, ela pode, sob determinados estímulos, vir a se diferenciar em vários tipos celulares. E por isso é que elas são tão discutidas, né? Porque elas poderiam ser utilizadas, por exemplo, no caso de uma distrofia muscular, onde a gente tem uma degeneração do tecido muscular, nós poderíamos pegar essa célula-tronco, induzir para que ela virasse uma célula muscular e transplantar essa célula para repor o tecido que está sendo perdido. Então, por isso que ela é tão discutida, é conhecida como a medicina do futuro, células superpoderosas. Por favor, pode... Enfim, então por isso que elas são tão discutidas hoje em dia. Então, de onde elas são retiradas? Né? Onde nós conseguimos obter essas células-tronco? Então, eu falei que o nosso corpo todo é formado por células diferenciadas, mas e as células-tronco? Onde elas estão? Então, elas podem, de acordo com a sua origem, elas são classificadas em embrionárias ou adultas. As embrionárias, como o nome já diz, são aquelas obtidas a partir de embriões nos estágios iniciais do desenvolvimento. Eu não vou entrar muito nesse ponto, mas o caso das células-tronco embrionárias foi muito discutido há alguns anos atrás, não sei se vocês se lembram, que teve aquela aprovação da Lei de Biossegurança, que tratava do uso de células-tronco embrionárias. Né? Então, eu, por exemplo, trabalho com células-tronco do cordão umbilical, e muitas pessoas me perguntavam, então a sua pesquisa está parada porque agora está essa discussão da lei? Não, porque a lei estava discutindo o uso de células-tronco embrionárias, que realmente envolve uma série de questões éticas. Daria uma aula aqui, seria uma aula inteira só para tratar sobre isso. Mas vale só lembrar que elas são obtidas a partir de embriões que foram produzidos por procedimentos de fertilização in vitro, e que foram congelados e já estavam congelados há mais de 3 anos e não seriam utilizados para fins reprodutivos. Então, permaneceriam congelados e alguns deles seriam até descartados. Então, o que a lei buscou é aprovar o uso desses embriões para um fim de pesquisa, tentar usar essas células para, quem sabe, uma abordagem terapêutica para muitas doenças, né, embriões que seriam descartados. Mas, enfim, então essas são as células-tronco embrionárias. Não vou entrar tanto nessa questão, porque grande parte dos estudos para distrofias musculares faz uso das células-tronco adultas, que são aquelas, então, obtidas do organismo adulto. Né? Então, do nosso corpo mesmo, várias fontes diferentes que eu vou citar mais para frente. Por favor.
Então, dentre essas células-tronco adultas, 2 tipos principais se destacam, que são as mais conhecidas e as mais faladas, que são as células-tronco hematopoéticas e as células-tronco mesenquimais. Por favor, pode passar? As células-tronco hematopoéticas são aquelas obtidas da medula óssea e do sangue de cordão umbilical. Então, quando a gente fala em transplante de medula óssea, nada mais é do que um transplante de célula-tronco hematopoética. O sangue de cordão, ele surgiu como uma alternativa à medula, porque é uma fonte de fácil acesso, a coleta é muito fácil, não causa nenhuma dor, nem para a mãe, nem para o recém-nascido, e é um material que está disponível aí todos os dias, o que nascem de crianças, assim, está disponível, e a gente consegue obter uma grande quantidade de células-tronco hematopoéticas. Então, ele surgiu como uma alternativa à medula, cuja coleta é dolorida, exige é mais dolorida, exige um procedimento mais invasivo, então o sangue de cordão surgiu como essa alternativa, mas nada mais é também do que um transplante de célula-tronco hematopoética. As células-tronco mesenquimais, por sua vez, também são obtidas da medula óssea, do sangue e do tecido do cordão umbilical. Pode ir passando, por favor. Mas elas podem também ser obtidas de várias outras fontes. Então, tem até trabalhos que mostram, aqui mostrando algumas só das fontes, polpa de dente, então o dente de leite, a gente consegue extrair células-tronco mesenquimais do dente. Tecido adiposo, então a gente tem uma pesquisa sendo desenvolvida também lá no genoma com tecido adiposo, então algum material proveniente de lipoaspiração é encaminhado para o laboratório e a gente consegue extrair essas células-tronco. Endométrio e trompas de falópio, que também foi um estudo desenvolvido no laboratório, músculo orbicular do lábio, uma série de outras fontes, tem trabalhos mostrando que todos os tecidos do corpo teriam essas células-tronco mesenquimais e elas estariam ali justamente com o intuito de reparar o tecido, né, caso ele sofresse alguma lesão. Então, elas ficariam dormentes e, caso algum tecido sofresse uma lesão, elas seriam recrutadas para esse tecido para contribuir para a regeneração. Mas o interessante é a gente ver que muitas dessas fontes são descartes biológicos. Então, a gente consegue aproveitar, por exemplo, dente de leite, gordura de lipoaspiração, que seriam descartes biológicos para a obtenção dessas células. Então, já foi bem comentado aqui a parte das distrofias musculares, então eu vou passar muito rapidamente. Só para a gente, aqui mais para concentrar na parte das figuras, porque vai ser importante mais para frente. Então, no caso da distrofia muscular de Duchenne, a gente já sabe que ela é causada por uma alteração de um gene que vai levar à produção de uma proteína, a distrofina. A distrofina, em cortes histológicos do músculo, ela é encontrada na membrana da fibra muscular. Então, nessa primeira imagem, a gente vê uma foto de um paciente não Duchenne, de um indivíduo não Duchenne, que tem a distrofina na membrana do músculo em vermelho. Então, isso é uma imunofluorescência, que a gente usa um anticorpo contra a distrofina. Então, ela reconhece a distrofina, tem a proteína ali e vai reconhecer. Já no músculo do paciente com distrofia muscular de Duchenne, a gente vê a ausência dessa proteína nos cortes histológicos. Então, isso vai ser importante mais para frente, que eu vou mostrar alguns resultados dos transplantes de células-tronco, ainda resultados experimentais, mas vai ser importante para a gente ter uma ideia dessa análise de imunofluorescência. Então, o que acontece? Como eu disse, né, todos os tecidos têm trabalhos mostrando, isso é experimental também, mas tem trabalhos mostrando que todos os tecidos do nosso corpo têm essas células-tronco. O músculo também é um deles, ele tem uma população de células progenitoras, que são as chamadas células satélites, então são progenitores do músculo, têm uma capacidade maior de regenerar o músculo, mas elas estão ali. Então, quando o músculo ele sofre algum trauma, algum tipo de lesão, ele ativa essas células satélites que estavam ali dormentes, elas ativadas, elas se proliferam e elas se fundem com as fibras, então aqui as fibras musculares em amarelo, elas se fundem com essas fibras musculares para reparar essa miofibra em processo de degeneração. Se puder até ir passando, no caso dos pacientes com distrofias musculares, também tem essa população de células progenitoras, células satélites. O que acontece é que
Pode passar, por favor? Os processos de degeneração e regeneração, eles são constantes. Isso acaba exaurindo o pool de células satélites que a gente tem ali. Lembrando também que essas células satélites do paciente com algum tipo de distrofia muscular, ela tem o mesmo defeito genético. Então, ela não consegue reparar aquela proteína que está ausente. Então, exaure esse pool de células. Por favor, pode passar. Então, pode ir passando, por favor. Daí, então, esse processo fica deficiente e leva, então, a degeneração acaba sendo maior que a regeneração. O processo inflamatório também não está balanceado nesses pacientes, então ele é exacerbado, isso acaba contribuindo para que a degeneração seja maior. Então, aos poucos, o tecido muscular é substituído por tecido fibrótico. Então, qual a ideia de levar essas células-tronco como uma alternativa terapêutica? Então, a ideia seria levar uma célula-tronco de um paciente que não tem esse acometimento genético, porque a célula precisa ter a capacidade de produzir a proteína deficiente, e então as células-tronco são injetadas, elas são injetadas, a ideia é que elas cheguem no músculo, e ali elas passam a produzir a proteína deficiente e restaurar aquela musculatura. Isso é a teoria da coisa. Tem uma série de questões por detrás disso, muitos resultados já estão saindo, mas essa é a teoria, e a teoria por detrás de tudo quando se pensa em célula-tronco. Restaurar aquele tecido que está sofrendo um processo de degeneração. Bom, com relação às células-tronco hematopoéticas, que são os trabalhos mais, não sei se mais antigos, mas são células que são discutidas já há mais tempo, então são alguns dos trabalhos mais antigos, sim, acho que eu posso dizer isso. Muitos deles não mostraram resultados positivos. Então, a grande maioria dos trabalhos com células-tronco hematopoéticas mostraram falha no restauro da proteína distrofina depois da injeção. E daí lembrando, né, as células-tronco hematopoéticas é um dos únicos tratamentos hoje já liberado. O transplante de medula, o transplante de sangue de cordão umbilical, que é um transplante de célula-tronco, é o único tratamento com célula-tronco já feito de rotina hoje. Quando se fala em célula-tronco, hoje tudo ainda é experimental. Então, a hematopoética, sim, ela é um tratamento, mas ela é utilizada em casos de doenças do sangue, para doenças hematológicas, leucemias, anemias, é possível e é feito de rotina esse transplante de células-tronco hematopoéticas, mas parece que ela tem um potencial realmente mais restrito para essas doenças do sangue. Já as células-tronco mesenquimais, que elas passaram a ser discutidas mais recentemente, elas parecem ter um potencial maior do que as células-tronco hematopoéticas, compreendendo, então, por definição, uma população de progenitores multipotentes que são capazes de se diferenciar para vários tipos celulares de origem mesodérmica. Então, aqui eles já têm um potencial maior. Em laboratório mesmo, a gente já consegue induzir essas células a virarem osso, músculo, cartilagem e tecido adiposo. Então, aqui entra uma coisa que foi muito importante para o nosso grupo, estudando distrofia muscular. Conseguimos diferenciar essas células em cultura, em laboratório, em músculo. Pode passar. Além disso, o que é muito interessante também, que vários trabalhos têm mostrado, além dessa potencialidade maior das células mesenquimais, elas têm a questão da facilidade de isolamento. A gente viu que tem várias fontes, inclusive descartes biológicos, que a gente consegue obter células-tronco mesenquimais. São células fáceis de se cultivar. Elas se expandem muito bem, então a gente tem que imaginar que a gente tem que ir atrás de um tipo celular que seja facilmente expandido, multiplicado em laboratório, porque a gente vai precisar de bastante célula para fazer um transplante, algum tipo de injeção. Além disso, tem trabalhos mostrando que essas células têm os chamados efeitos tróficos. E isso até parece ser a função principal dessas células. Ou seja, não necessariamente o principal efeito dela vai ser chegar lá e se diferenciar, embora esse também seja um potencial, mas ela também tem a capacidade de chegar lá e liberar fatores que estimulam a regeneração do tecido. Então, fatores que
diminuem a inflamação e que diminuem a fibrose do tecido. Então, elas têm também esses fatores tróficos, também fatores que diminuem a apoptose, que é a morte celular, então, realmente contribuem para a regeneração. E mais, são células que isso também os trabalhos já têm mostrado, que têm as chamadas propriedades imunomodulatórias. Então, elas conseguem modular o sistema imune do indivíduo. Então, isso pode significar que não necessariamente, que a questão da compatibilidade na injeção pode não ser tão crítica quando se fala em célula-tronco mesenquimal. Então, eu vou mostrar mais para frente alguns trabalhos que a gente fez, onde a gente injetou célula-tronco humana em modelos animais, em camundongos e em cães distróficos. E a gente não teve nenhum efeito colateral e nenhuma indício de rejeição muito evidente. Por favor. Bom, e primeiro mostrando aqui, vou passar rapidamente, mas mostrando alguns trabalhos que demonstraram esse potencial de células-tronco mesenquimais em comparação àqueles com hematopoéticas que não tiveram resultados muito positivos. Então, esse mesongioblastos, na verdade, é um outro tipo de célula obtida de vaso, mas é um tipo de célula que também é capaz de se diferenciar em todos aqueles tecidos de origem mesodérmica, então ele é comparável às células-tronco mesenquimais. Então, esse trabalho feito com cães distróficos, eles fizeram 3 injeções mensais de mesoangioblastos por via sistêmica intraarterial e usaram uma imunossupressão com ciclosporina. Um mês depois do tratamento, eles observaram um restauro de 10% a 70% de fibras, marcando então para distrofina. Então, chegou até 70% de fibras de distrofina positivas. Isso em cães, então, GRMDs, que a gente chama, que são os Golden Retrievers com Duchenne, que tem ausência também de distrofina. Por favor. Então, não sei se está... acho que está um pouco difícil de ver, mas aqui é um corte histológico de apenas um músculo sartório. Nesse corte, a gente já consegue ver, parecido com aquela imagem de imunofluorescência que eu mostrei, olha a marcação para a proteína distrofina. Então, teve um aumento realmente considerável de expressão proteica da distrofina no músculo do animal. Então, foi injetado por via sistêmica, as células chegaram na musculatura e lá elas foram capazes de expressar a proteína muscular que estava ausente. Além disso, tem esse outro trabalho também, que isso em camundongos MDX, que também é um modelo, isso é um modelo murino, de distrofia muscular de Duchenne. Aqui eles fizeram uma injeção intramuscular, então foi uma injeção local de células-tronco mesenquimais, de tecido adiposo, e aqui sem imunossupressão. E após o tratamento, eles viram também um restauro de até 50% de fibras positivas para distrofina. Bom, então esses são alguns dos trabalhos de fora, né? Alguns dos trabalhos feitos depois que começou essa onda das células-tronco mesenquimais, que mostraram resultados mais positivos em comparação às hematopoéticas. Mas uma série de questões ainda estão em aberto. Então, por exemplo, qual o tipo de célula que nós devemos injetar? Então, os trabalhos estão indicando ali que a célula-tronco mesenquimal ela é mais propícia do que a célula-tronco hematopoética, mas tem várias fontes de células mesenquimais. Eu vou pegar do cordão, eu vou pegar do tecido adiposo, polpa de dente, todas elas vão ter o mesmo potencial? Os trabalhos também têm mostrado que não, que dependendo da origem, elas vão sofrer ali as condições do ambiente, elas podem ser mais propícias ou não para se diferenciar em músculo. As injeções vão ser locais ou sistêmicas? Né? Se a gente pensar num caso de uma distrofia muscular, onde o acometimento é do músculo, que é um tecido que está pegando o corpo todo, era mais viável pensar que a injeção sistêmica seria mais adequada. Qual a quantidade de células? Qual a frequência que eu vou ter que fazer isso? Eu vou ter que injetar isso periodicamente ou algumas injeções vão ser suficientes? Como controlar que ela vai chegar lá e vai se diferenciar em músculo, uma vez que eu estou falando de célula-tronco, que tem um potencial de virar qualquer tipo celular? Né? Aqui só lembrando, as que têm o potencial de virar qualquer tipo do corpo são as embrionárias, que são as células que têm um potencial maior.
As células-tronco do adulto já têm uma potencialidade menor, mas no caso das mesenquimais, por exemplo, só as mesenquimais são capazes de virar osso, cartilagem, adipócito e músculo. Então, você tem que controlar que vire músculo. E como controlar a questão da rejeição, que no caso das mesenquimais, a gente tem bons indícios de que essa capacidade imunomodulatória vai ser muito adequada para caso de transplantes. Então, contar um pouquinho para vocês o que a gente tem feito lá no laboratório. Então, pode passar, por favor? O Centro de Estudos do Genoma Humano, ele é formado por vários pesquisadores, docentes, funcionários, fisioterapeutas, enfim, uma série de profissionais que atuam desde o atendimento até o diagnóstico genético dos pacientes e um grupo de pesquisadores atuando, buscando uma abordagem terapêutica para muitas dessas doenças genéticas, não só as distrofias, mas um grande enfoque do nosso grupo é nas distrofias musculares. Então, o grupo coordenado pela professora Maiana, que desenvolve as pesquisas com células-tronco em doenças neuromusculares. Daí, antes de começar, só para lembrar, quando se fala em pesquisa experimental, tem alguns passos aí que são importantes antes de se chegar, quem sabe, depois de vários passos, a um tratamento. Então, o primeiro deles são os testes pré-clínicos, que são os testes feitos em modelos animais. Isso é a fase pré-clínica. Então, as células são injetadas em modelos animais para confirmar a eficácia e para comprovar a segurança, que elas são seguras e não vão vir causar efeitos colaterais. Para depois, sim, a gente passar para testes clínicos em seres humanos. Então, o nome já diz aqui, são testes clínicos. Então, embora já seja em seres humanos, ainda é uma fase experimental clínica. Lá no Genoma, nós contamos com alguns modelos animais que mimetizam alguns dos tipos das distrofias musculares. Então, nós temos, por exemplo, o camundongo SJL, que mimetiza a distrofia muscular do tipo cinturas. O camundongo DY2J, que mimetiza a distrofia muscular congênita, e os modelos, o modelo murino, que é um camundongo MDX, e o cão, o GRMD, que é um Golden Retriever, que mimetizam a distrofia muscular de Duchenne. Todos eles são modelos naturais, ou seja, desenvolveram naturalmente não foram criados em laboratório, eles desenvolveram naturalmente essa mutação, que foi sendo passada para frente e hoje são utilizados como modelos. Então, bem interessante aqui, o SJL tem um comprometimento principalmente da musculatura superior. O 2J tem um comprometimento bem evidente, a gente vê até aqui na foto, a pata, ele arrasta bem a pata, ele tem um comprometimento bem evidente das patas posteriores. O cão, o GRMD, também tem um comprometimento das patas posteriores bem evidente, bem grave. Já o MDX, ele não tem um quadro clínico muito severo. Ele tem um quadro clínico leve. Então, ele tem sido objeto de muitas pesquisas para tentar entender o que ele tem ausência total de distrofina. O que esse camundongo tem que o protege contra os efeitos deletérios da ausência da distrofina. Então, ele é um modelo muito interessante para se estudar isso, para se estudar da parte principalmente molecular, porque você injeta a célula e é capaz de ver se houve restauro da distrofina, porque ele tem ausência total, mas ele não é um bom modelo clínico, porque a clínica dele não é tão evidente. Então, para começar, aqui a gente tem esses modelos, legal, eu vou mostrar alguns trabalhos que a gente fez com esses modelos animais. Mas antes de começar, assim que a linha de pesquisa com células-tronco foi estabelecida no genoma, a gente teve uma série de etapas antes disso para chegar nos modelos animais, porque não é pegar o tecido adiposo, isolar e eu tenho célula. Existe toda uma padronização e um controle de qualidade para garantir que o que você tem ali é célula-tronco mesmo. Então, primeira etapa foi como a gente vai isolar, de onde a gente vai isolar essas células-tronco. Então, um trabalho que foi desenvolvido por mim e por um outro amigo meu do laboratório, o Éder, nós isolamos células-tronco do cordão umbilical, do tecido do cordão. Então, essa foi a diferença.
Então, aqui a gente trabalhou com células, a gente começou o nosso estudo, só para contar rapidamente para vocês, com células tronco hematopoéticas, que era, na verdade, no início, as células mais discutidas mesmo. Mas, realmente, a gente chegou a fazer injeção dessas células hematopoéticas nos cães, e a gente não obteve resultados positivos, e aí que começou a onda dos trabalhos com células tronco mesenquimais, e a gente resolveu mudar, então, para trabalhar com essas células. Daí nós passamos algum tempo tentando isolar as células-tronco do sangue do cordão, que era, na época, também o mais discutido, porque ele era usado como uma fonte de células-tronco hematopoéticas. E a gente não conseguia obter populações de células mesenquimais. E foi aí que começaram a surgir alguns trabalhos usando o tecido do cordão e não o sangue. E nós resolvemos também fazer uma comparação, então. Vamos comparar sangue e cordão, porque existia até uma linha de pesquisas dizendo que provavelmente era uma diferença entre indivíduos, que às vezes alguns você conseguia do sangue, outros não. Enfim, a gente falou, então vamos pegar sangue e cordão do mesmo indivíduo, processar nas mesmas condições, simultaneamente. E vamos ver se a gente consegue obter. E daí o que a gente observou, pode passar, por favor? Pode passar também, por favor? Bom, enfim, achei que tinha uma outra... enfim, esse foi o trabalho que a gente publicou. O que a gente observou foi, na época do trabalho, a gente coletou 10 amostras pareadas do mesmo indivíduo. E das 10 amostras, todas elas, do tecido do cordão, a gente foi capaz de obter células-tronco mesenquimais. Em apenas uma amostra do sangue, a gente foi capaz de obter essas mesmas células. E hoje a gente já está com mais de 100 amostras no laboratório e essa proporção continua a mesma, de 10% para 100%. Então, na época, a gente chamou a atenção inclusive dos bancos, né, que existem hoje de sangue de cordão, independente de públicos ou particulares. A gente chamou a atenção que estava sendo, já que é para guardar, que estava sendo descartada uma fonte preciosa de célula-tronco mesenquimal. Estou guardando sangue, independente, que seja no banco público, mas vamos guardar também as células-tronco mesenquimais do tecido do cordão. Enfim, na época, a atenção foi voltada nesse sentido. Pode passar, por favor. As células-tronco de trompas de Falópio, falando rapidamente, foi um trabalho desenvolvido por uma outra amiga do laboratório, a Tatiana Jazed. Então, que ela também publicou e mostrou que as trompas de Falópio, que também acabam sendo um descarte biológico, elas são uma fonte também preciosa de células-tronco. Então, aqui, esse trabalho é um pouco mais recente, mas ainda naquela linha que a gente estava tentando identificar fontes acessíveis e abundantes de células. Então, qual a fonte que eu vou conseguir muita célula de fácil expansão, porque eu vou precisar de muita. Lembrando de novo, a gente está falando de tecido muscular, que engloba todo o corpo, a gente precisa de muita célula. E, por fim, as células-tronco de tecido adiposo, desenvolvido pela Natácia. Então, aqui, como eu disse anteriormente, as células-tronco obtidas a partir de lipoaspiração. Pode passar, por favor. Então, chega a gordura para a gente de lipoaspiração, como mostrado ali no laboratório. É feito todo um processamento com enzimas digestivas que digerem esse tecido. Não é simples, tem todo um processo para a gente obter essas células. Então, as células mesenquimais, elas são assim afiladinhas e elas são aderentes na placa de cultura. Então, ali em cultura. Daí a gente isolou algumas células que são ali afiladinhas, que aderem na placa. Mas não são só as mesenquimais que são assim, que tem essa morfologia. Tem outros tipos de células que são assim também. Então, tem que ter um controle de qualidade para garantir que aquilo que você tem lá é célula-tronco mesmo. Então, a gente faz, por exemplo, uma marcação por citometria de fluxo, onde a gente identifica uma série de marcadores que são específicos, nem todos são específicos mesmo, mas existe um perfil de marcadores que são próprios das células-tronco mesenquimais. Mas o que é mais propício para realmente caracterizar e dizer eu estou com célula-tronco mesenquimal, são os processos de diferenciação in vitro mesmo. Então, em laboratório, a gente induz as células a virarem gordura, osso, cartilagem e músculo, e a gente faz depois uma coloração para realmente confirmar que houve essa diferenciação.
Depois, o próximo passo, então, eu estou contando, né, foram coisas que demoraram algum tempo para acontecer, mas aconteceram mais ou menos nessa ordem. O próximo passo, tudo bem, eu tenho célula-tronco, elas são células-tronco mesmo, estou conseguindo uma quantidade grande de célula-tronco, mas será que essas células são capazes de interagir com o músculo? Porque é isso que eu quero delas. Eu quero que elas interajam com o músculo. Então, nesse trabalho, ainda em cultura, ou seja, ainda em laboratório, sem envolver um organismo animal, nada, em laboratório. O que a gente fez? A gente pegou mioblasto de paciente com distrofia muscular de Duchenne, então foi feita uma pequena biópsia, a gente isolou esses mioblastos e a gente colocou em cultura os mioblastos junto com as células tronco mesenquimais de gordura, aqui no caso. As células mesenquimais, elas estavam marcadas de verde, então com essa proteína que a gente chama de GFP. E os mioblastos, eles estavam com o núcleo marcado de azul, exatamente para a gente conseguir ver essa fusão. Então, aqui nas figuras C e D, a gente, principalmente na C aqui, a gente consegue ver que as células verdes... Obrigada. Então, a gente consegue ver que as células verdes estão com o núcleo azul, ou seja, as células-tronco interagiram com os mioblastos de pacientes, se fundiram, e isso é uma coisa que a gente esperava, a gente quer que exista essa interação. E importante também, a gente fez uma marcação com aquele anticorpo para distrofina, e a gente viu que essas células expressavam distrofina. Então, a célula-tronco, naturalmente, sem nenhuma indução, a gente não espera que ela expresse distrofina, porque ela é uma célula indiferenciada, ela não expressa esses marcadores de diferenciação, e a distrofina é uma delas, porque a distrofina é um marcador muscular. Então, a gente não espera que ela expressasse essa distrofina. No caso aqui, depois que houve essa fusão, a gente fez uma imunofluorescência com o anticorpo para distrofina e viu a célula verde com o núcleo azul marcada com distrofina. Então, aqui na colocalização, a gente vê essa célula amarela, né? Enfim, por favor. Então, esse foi um outro trabalho publicado. Pode passar, por favor? Bom, tudo bem. Então, a gente tem célula-tronco, a gente conseguiu fazer esse cocultivo e elas tiveram essa interação, então a gente partiu para os modelos animais. Então, inicialmente, nós usamos o modelo SJL, que é um modelo, aquele modelo que tem que mimetiza a distrofia muscular do tipo cinturas. Então, a vantagem é que ele tem uma fraqueza muscular, não é como o MDX, que não tem um quadro clínico, só que aqui, no caso, ele tem uma deficiência parcial da proteína disfelina, não é uma deficiência total. Enfim, os animais eles foram injetados, a gente começou com esse esquema de injeção. Foram 4 injeções, então uma por semana, no primeiro mês de tratamento, e depois injeções semanais, e essas injeções duraram 6 meses. Depois dessas injeções, os animais foram então analisados. Pode passar, por favor? O que a gente viu, aqui como eu tinha dito para vocês, como eles têm ausência parcial só da disfelina, ia ser difícil analisar pela disfelina, porque ela está presente no músculo do animal. Então, a gente fez a análise pela proteína distrofina humana. Né? Então, como a gente injetou célula humana, e isso tem vários controles que têm que ser feitos, injetou célula humana. Sem a injeção, não tem que marcar com esse anticorpo que é específico para a distrofina humana. Mas depois da injeção, o que a gente viu foi isso. A gente tinha várias fibras musculares marcando com esse anticorpo para a distrofina humana, o que é um indício de que as células chegaram lá no músculo, elas foram injetadas aqui também sistemicamente pela veia caudal do animal. Então, elas tinham que chegar no músculo e chegar lá e se diferenciar em células musculares, que foi o que a gente viu aqui. Daí a gente fez uma série de testes físicos para medir a força e analisar mesmo fisicamente esses animais. Pode passar, por favor? A gente brinca que a gente põe o animal para nadar, tudo, mas que a gente depois secava ele, a gente brincava que é o spa-genoma. Enfim, pode passar, por favor? E aqui a gente tem alguns videozinhos mostrando, a gente teve uma série de outros testes, mas esses são os vídeos mais ilustrativos que mostram alguns desses resultados. Então, esse é o animal... Isso, beleza. Esse é o animal controle, ou seja, o animal que não foi injetado com célula-tronco. Então, nesse teste, a gente... Pode deixar, viu? A gente deixa o animal pendurado na cordinha e conta o tempo que ele é capaz de ficar
pendurado. Pode passar, por favor? E esse é o animal injetado, então aquele animal que foi injetado com células tronco mesenquimais de tecido adiposo naquele mesmo esquema. Então a gente observa que ele tem uma força muscular, porque esse animal tem essa dificuldade de movimentar a musculatura superior, principalmente. Pode passar, por favor? Pode passar. Bom, continuando naquela linha de qual tipo de célula-tronco, então, esse foi o resultado que a gente obteve com célula-tronco de tecido adiposo. Então, as células foram injetadas, células humanas em modelos animais, as células, isso sem imunossupressão, as células não foram rejeitadas porque elas conseguiram chegar lá, a gente viu pela marcação, produziram proteína humana e os animais tiveram uma melhora clínica significativa. Depois, então, a gente partiu para uma outra questão em relação a uma comparação de células-tronco mesenquimais de diferentes fontes. Então, a gente comparou aqui células-tronco de tecido de cordão umbilical e célula-tronco de tecido adiposo. E o que a gente viu é que ambas as células não foram rejeitadas, as duas conseguiram migrar para a musculatura do animal, só que as células do cordão umbilical, em comparação com a do tecido adiposo, não foram capazes de se diferenciar para músculo. Então, a gente não viu aquela marcação com distrofina humana como a gente viu no outro. Mas eles tiveram, não foi uma melhora significativa, mas o animal permaneceu estagnado em relação, não teve uma piora também do quadro clínico, uma piora progressiva, que é o que a gente costuma observar nesses modelos distróficos. Ele permaneceu igual, né? Não teve uma piora. Então, a gente relaciona isso provavelmente com os fatores tróficos, que foi aquele outro efeito que eu falei, que já está muito bem descrito em vários trabalhos. A gente está querendo realmente comprovar isso, porque embora o animal não tenha produzido, não tenha sido observada a distrofina, a proteína humana lá no músculo, que evidencia que a célula não se diferenciou para músculo, ele teve ali pelo menos uma manutenção do seu quadro clínico. E depois, então, já que foram feitos esses estudos em camundongos, nos testes para partir para um teste clínico em ser humano, sempre eles pedem, né, geralmente é pedido que seja feito testes animais em dois tipos de modelos animais, um sendo de maior porte. Então, nós tínhamos esses modelos de cães distróficos, os GRMDs, como eu falei para vocês. Então, agora nós temos um canil ligado ao genoma, ele fica, na verdade, perto da FE, ali na USP. E, enfim, e daí, como eu falei também, esses cães, eles apresentam uma degeneração muscular bem severa dos músculos dos membros, dos músculos respiratórios, cardíacos e músculos da faringe. Chega a uma certa idade que eles não conseguem se alimentar direito, tem que ser dada uma papinha mais mole, enfim. E eles têm já uma dificuldade de locomoção por volta dos 6 a 8 meses. Então, esses são alguns dos cães que a gente tem no nosso canil. Pode passar. E aí, algumas fotos de alguns momentos que a gente promove no canil, de interação entre os pacientes e os cães, que são momentos importantes para a gente, para os pacientes e para a gente também, que a gente quer, de alguma forma, estar divulgando essas pesquisas que são realizadas e os resultados que a gente tem obtido. Bom, aqui a gente procurou seguir o mesmo esquema de injeções que a gente tinha feito com os camundongos, só variando aí a quantidade de células, porque geralmente a gente faz uma quantidade de células por quilo corpóreo, né? Então, nos cães a gente precisou de muito mais células para essa injeção. Pode passar, por favor. Então, 4 cães foram injetados da mesma ninhada, então a foto aqui de alguns deles. Pode passar. Isso também é outra dificuldade, né? Porque, na verdade, não é como o camundongo, que você consegue um grande número de animais num curto espaço de tempo, né? Então, no caso dos cães, além da variabilidade clínica ser grande, a gente precisaria de um grande número de animais para conseguir um resultado mais concreto. É muito difícil de conseguir essa quantidade de animais. Por favor.
E é bem mais difícil de trabalhar com os cães também, né? Em todos os sentidos, mas pode passar. Bom, não, só volta um. Então, a gente seguiu aquele mesmo esquema, como eu disse, né? 4 injeções no primeiro mês e depois injeções mensais. E depois são feitas biópsias nos músculos dos cães para a gente ver esses resultados. Pode passar? Então, o que a gente viu, primeira coisa, as células chegaram lá, também foi feita injeção sistêmica. Então, a gente fez um PCR para DNA humano. Então, aqui é o antes e o depois, antes e depois dos 4 cães. Então, nos 4 cães, a gente observou a presença de DNA humano depois dessa injeção. Então, mesmo sistemicamente, célula humana em cães, a gente conseguiu observar a presença dessas células. E, além disso, aqui é uma outra técnica que a gente observa a presença da proteína, aqui do DNA, aqui da proteína. Então, a gente vê a proteína distrofina humana. Então, aqui o antes, como aqui no caso, a gente está tratando de um modelo de distrofia muscular de Duchenne. No antes, a gente tem a ausência total da proteína distrofina. E o depois, a gente viu o restauro dessa proteína distrofina. Então, aqui tem um videozinho de um cão. Lembrando, tá, gente, aqui é um vídeo de um cão e a gente realmente observou uma melhora clínica desses animais, visualmente, mas é muito difícil discutir a melhora, então, isso antes dele. É muito difícil discutir essa melhora clínica porque a variabilidade realmente é muito grande. Então, eles têm um comprometimento, principalmente dos músculos posteriores, bem evidente. Então, 3 meses depois... Seis meses. E esse 1 ano depois. Então, assim, a gente não é feito só essa filmagem. Na verdade, a gente tem uma série de testes clínicos que são padronizados. Tem veterinários que são próprios já para fazer esses testes clínicos. Eles têm testes já bem padronizados. Antes de qualquer coisa, a gente faz esses testes nos animais e vê aqueles que a gente consegue observar uma variabilidade menor entre os animais. Então, a gente faz esses testes para a gente poder chegar a um resultado. Mas, de novo, a gente tem um número pequeno de animais e a variabilidade clínica deles é grande. Por favor. Então, a gente pode dizer que teve uma melhora funcional por esses testes e essas imagens que a gente pegou. A gente observa claramente que houve uma melhora clínica. Só que essa variabilidade é grande, então a gente quer aumentar o número amostral, então a gente quer aumentar, ter mais cães, injetar mais cães para realmente confirmar esses resultados. É isso que tem sido feito agora. A gente começou a injetar uma nova ninhada agora, então esses resultados vão sair em breve, mas enfim, só queria lembrar aqui, então, nesses testes feitos, quando você faz ciência ali com ética, você tem que lembrar que primeiro tem que ser feito esses testes em modelos animais para depois passar para os testes clínicos. Então, eu quero lembrar tudo isso, porque... bem distante dessa parte de ética e de responsabilidade, tem uma série de clínicas clandestinas, muitas delas localizadas principalmente na China, que atuam vendendo um falso tratamento com células-tronco. Então, eles atuam lucrando milhares de dólares, e não é pouca coisa, vendendo esse tratamento e vendendo uma esperança, enfim, eles se aproveitam da esperança dos pacientes para vender e lucrar muito. Então, a gente fala que as células chinesas viraram a panaceia do novo milênio, porque você entra em apenas um site, você consegue soluções para problemas que nem as melhores cabeças do mundo conseguiram encontrar ainda. Eles falam que vendem tratamento para autismo, ataxia, esclerose lateral amniotrófica, paralisia, derrame, Parkinson, mal de Alzheimer, distrofia, epilepsia, doenças cardiovasculares, enfim, uma série de doenças. Por favor. Então, na verdade, eles cobram milhares de dólares, preços que chegam até $40 mil, para injetar a célula-tronco que ninguém sabe a origem, ninguém sabe de onde eles estão tirando essas células-tronco, como eles estão fazendo, por que eles estão fazendo, porque eles não publicam e não divulgam os seus resultados. Não acompanham os pacientes, cobram esse valor, injeta e...
não querem saber, não acompanham esses pacientes, e o mais crítico, eles cobram para fazer uma coisa que ainda é teste clínico, não tem nenhum resultado, embora os resultados sejam muito animadores, e são mesmo, a gente que trabalha com essas células está muito esperançoso que uma coisa mais promissora vai surgir em pouco tempo, mas ainda é teste clínico, e eles cobrarem milhares de dólares por isso, que é a coisa mais crítica. E, então, na ciência mesmo, isso é importante a gente tá ciente, é necessário acompanhar os pacientes, publicar os seus resultados, e nada pode se cobrar desses pacientes. Então, os pacientes são recrutados para estar participando desses testes clínicos. Então, no Brasil, a gente também não está imune a isso. Isso em 2006, já faz um tempo, mas o pessoal do Jornal Nacional procurou a equipe do Genoma e chegou com essa ampolinha, dizendo que tinha uma clínica no Brasil vendendo células-tronco em pó para curar paralisia cerebral. Em pó. Então, a gente analisou essas ampolas e viu que se tratava de células mortas, né, tem um corante que marca a célula, viabilidade da célula, células mortas, proteínas, que a gente nem sabe de onde veio, pode ser proteína de tudo quanto é lugar. E eles injetavam sistemicamente esse pó. Gente, imagina o que isso pode causar. Cobravam também milhares de reais por isso. Então, aqui a análise que a gente fez, mostrando que se tratava de proteínas ou células mortas. Pode passar, por favor? Então, vender e cobrar milhares de dólares por uma coisa dessas é uma das atividades mais sórdidas dos últimos tempos. Então, a gente não tem como julgar, eu não estou julgando de forma alguma aqui os pacientes, eu estou julgando aqui as pessoas que se usam da esperança para vender e lucrar com isso. Então, eu acho que para quem está dentro da situação é sempre mais difícil de enxergar e é bem claro que isso é normal, mas eu acho que cabe a nós, que temos a informação, passar isso adiante, porque isso acontece, vem acontecendo já há muito tempo, e muitas pessoas têm feito campanhas na internet para arrecadar dinheiro, para poder ir para outros países e fazer uso dessa terapia. Então, infelizmente, enfim, acho que infelizmente a ciência nem sempre caminha de acordo com aquilo que a gente imagina, mas estou aqui para dizer para vocês que até a gente que está trabalhando com isso há bastante tempo e sabe o quanto é difícil, o quanto tem uma série de perguntas aí que a gente tem que responder, a gente está bem mais otimistas de que a gente vai, pelo menos, iniciar um teste clínico muito antes do que a gente imaginava antes, porque os resultados têm sido promissores, mas estão em fase experimental ainda, é importante que a gente saiba disso, que a gente acompanhe e procure em locais sérios o que está acontecendo em relação a esse tema. Então, aqui, só para dar uma sugestão, tem um site onde são cadastrados os testes clínicos, que é cadastrado mesmo, que é sério, passou por um comitê, enfim. E nesse site, esse clinicaltrials.gov, você consegue colocar aqui no campo de pesquisa as palavras-chave. Então, por exemplo, você pode colocar distrofia muscular e célula-tronco. Então, por enquanto, existem esses dois estudos cadastrados, onde eles ainda estão recrutando pacientes, mas a ideia é que, futuramente, esse número de testes clínicos, inclusive no Brasil, aumente, né? Então, é isso. Pode passar, por favor? Bom, então essa é a equipe do Genoma, a equipe de pesquisadores, na verdade, do Genoma. Eu não vou poder ficar em todo o congresso, infelizmente, mas então deixo aqui também o meu e-mail, o site do Genoma. Se alguém tiver qualquer sugestão, quiser esclarecer qualquer dúvida, qualquer coisa, eu estou totalmente à disposição. Opa, tinha faltado uma foto. Bom, muito obrigada. Obrigada. A célula-tronco que é retirada do cordão umbilical meu, por exemplo, meu filho, só vai servir para ele ou para qualquer pessoa? Tá. Então, dentro dessa coisa da célula-tronco mesenquimal, hoje em dia a gente ainda diz, e a maioria dos estudos clínicos, mesmo embora tenha toda aquela coisa da propriedade imunomodulatória das células, ainda todos os estudos têm usado células compatíveis, né? Então, na verdade, a célula do seu filho vai servir para ele e para algum outro indivíduo da família que tenha compatibilidade, né? Então, nesse momento, a gente diz isso, porque a maioria dos estudos clínicos tem trabalhado com essa compatibilidade, embora as células mesenquimais, lembro de novo, ela tem aquelas propriedades imunomodulatórias. Se isso se confirmar, você pode pegar uma célula de um indivíduo, mesmo que não seja compatível. Então, a do seu filho serviria para outros indivíduos também.
Então, isso não é feito agora, mas é uma coisa que se acredita que vai ser feito no futuro.